Yo, galera, olha só. Hoje o assunto não podia ser outro. Vamos falar um pouquinho de National Kid, o garoto propaganda da Panasonic antes de virar Panasonic. Então, você quer conhecer um pouquinho mais? Continua aí. Se você não é inscrito, se inscreve, segue aí nós, que o negócio é bom. Aliás, hoje o negócio vai ser bom demais. Bom, vamos lá. Deixa eu até já... Aqui, ó. René Martins está online, seja bem-vindo. Então, como eu falei, hoje é dia de falar de National Kid. Como vocês podem ver aqui, ó, tô com uma VHS nas minhas mãos. Vamos falar então quem é National Kid. Aliás, vamos fazer um pouco diferente, já que até o cenário hoje tá um pouco diferente. Vou ver se dá pra rolar uma música. Aí, ó. Mais rápido que os aviões a jato, mais forte que o aço, o invencível super-herói, cavaleiro da paz e da justiça, National Kid. É isso aí. E com essa musiquinha de fundo eu começo aqui com vocês falando de National Kid. Assim como diz aqui, ó, essa aqui é a capa do National Kid contra os seres abissais, vindos debaixo do mar ao invés de virem de fora do planeta. Bom, vou ler a sinopse aqui só para vocês terem uma ideia de o que era, pelo menos essa VHS do National Kid, né? Aqui diz o seguinte: os poderosos seres abissais atacam o mundo da superfície e National Kid tem que entrar em ação. Experiências científicas submarinas causam distúrbios no mundo abissal, fazendo com que os estranhos seres anfíbios revidem com violentos ataques ao mundo da superfície. Mas National Kid está atento à nova ameaça e sai em defesa dos cientistas do Instituto Oceanográfico. Olha, eu estou péssimo hoje de português. Bom, o que acontece? Porém, os estranhos seres abissais têm planos terríveis para o nosso herói e sequestram a sua querida Chiako. Para salvá-la, o National Kid vai ter que driblar uma perigosa armadilha. Bom, aqui a gente consegue ver até o submarino dos seres abissais. É uma coisa muito incrível. Mas quem é National Kid? Por que ele existe? E por que eu estou segurando uma fita VHS do National Kid original? Bom, além do fato de realmente eu ser colecionador, também tem o fato de eu gostar muito dessas séries mais antigas. Por exemplo, né, tem um amigo meu lá, o Nelson Sato, olha só. Ele é o dono de qual empresa? Sato Company, que é justamente a que trouxe para cá para o Brasil. Então, Sato Company apresenta National Kid, produção da Toei Company, com direção de Nagayoshi Akazaga, estrelando Ichiro Kojima e criação de Daiji Kazumine. Bom, basicamente, então, hoje é o dia de falar sobre National Kid por vários motivos. Além, lógico, né, de já ter passado mais de o quê? 60 anos já que isso passou no Brasil? Então, National Kid, ele fez história, fez sucesso no mundo inteiro, principalmente no Japão e no Brasil. No Japão não foi o primeiro, né, mas no Brasil foi. O primeiro tokusatsu que passou aqui, né, preto e branco e tudo mais. A ideia era justamente passar a qualidade da marca National, que depois mudou o nome para Panasonic. Então, para quem gosta de música, para quem gosta aí de fitas cassete, para quem gosta de televisões, faz grande parte da história o National Kid. Sem ele, muita coisa não aconteceria, curiosamente. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o National Kid, vai. Vou até ler o meu roteiro aqui, porque o National Kid foi o primeiro herói japonês chegando aqui no Brasil. Agora, vamos falar então um pouquinho dele. Como diz aquela frase, né, do mais forte que as armas científicas, mais rápido que os aviões a jato. Na verdade, tinha frases antes, só que foram cortadas na versão que passou na TV e no VHS, infelizmente. Mas eu tenho anotadas. É assim: domina o mundo da quarta dimensão, supera o impossível, mais forte do que as armas científicas atuais, mais rápido que os aviões a jato, defensor da paz e da justiça, super-homem invencível, seu nome é National Kid. Aí começa a música. Então é isso. Ó, Mal de Freitas, seja bem-vindo também. Olha só, hoje estamos falando aqui de National Kid. Lógico, o primeiro garoto propaganda japonês que virou série e que veio para o Brasil como sendo o primeiro super-herói japonês. Bom, com essas palavras que eu disse antes, era anunciada mais uma aventura do National Kid aqui no Brasil. No Japão,
Seus 39 episódios em preto e branco foram exibidos entre agosto de 1960 e abril de 61, sendo a quarta série do gênero Tokusatsu feito pela Toei, lá no Japão, enquanto que no Brasil foi a primeira que chegou aqui. Né? Foi o primeiro, ainda por ser diferente de tudo que a gente até então tinha visto em matéria de super-heróis, seja na TV ou nos quadrinhos, né? Então conquistou muitos fãs e um status de cult, né? Durante todo esse tempo, abrindo caminho aí para a chegada de novas séries, né? Como Ultra Q, Ultraman, Príncipe Dinossauro e por aí vai. Pouca gente vai lembrar da maioria desses, exceto o próprio Ultraman, que era uma reciclagem do Ultra Q. Né? Ultra Q quase ninguém conhece aqui no Brasil. É mais o pessoal hardcore, por assim dizer. O Príncipe Dinossauro pouca gente conhece também, então não leva muito a ser. Mas a gente pode dividir a série do National Kid em 5 sagas. Os Incas Venusianos, mais famosa. Os Seres Abissais, né, os seres debaixo do mar, no caso, né, que estão aqui. Né, que tem até esse submarino aqui. Aí teve a saga do Império Subterrâneo. Depois os Zarrocos. E depois o Mistério do Garoto Espacial. Que aí sim a gente teve uma história mais intergaláctica, por assim dizer. Né? Bom, vamos tentar explicar um pouquinho qual é a história de National Kid. Um extraterrestre vem da sua terra natal, a galáxia de Andrômeda. Né? Então já entra um pouquinho mais de astrologia aí. Astronomia, sei lá qual que é. Acho que é astrologia. Bom, de Andrômeda para viver na Terra e aprender sobre a nossa cultura. Disfarçado como um modesto e pacato professor chamado Masao Hata. Ele adota aí um grupo de crianças órfãs. Então, é como se ele fosse o pai daquelas crianças, várias, né? Mas quando os discos voadores dos Incas Venusianos atacam a Terra para tentar dominar e escravizar a humanidade, ele se torna o nosso herói, National Kid, e passa a defender o nosso planeta dessa e de muitas outras ameaças. Aí a gente já chega naquele ponto, National Kid. Ele tem um alter ego, que é o lado humano sem aquele uniforme, que é o Masao Hata. Bom, a gente pode falar que ele parece ser só um tranquilo professor e cientista que cuida de um grupo de crianças órfãs. Né? Então, na verdade, ele é o super-herói extraterrestre National Kid. Que, curiosamente, a maior parte das coisas acontecem no Japão nessa história, né? Lógico, ele usava uma roupa espacial com um grande N, né? Assim, não é o N da Nintendo, mas tava lá estampado no peito como se fosse Superman. E usava um par de pistolas chamadas de Eroruya, e contando com a sua super força e o seu poder de voar, né, ele defende a Terra das forças do mal. Lógico, ele tinha como aliados as crianças, assistente do professor. Então vamos falar quem era a assistente. Chiako era o nome da assistente do professor que toma conta da casa e das crianças. Tem o Dr. Nagano, né, que também ficou conhecido como o Dr. Mizuno, que é o cientista e grande amigo dele, e né, de início não sabe que ele é o National Kid. Tem o delegado Takakura, ele é o chefe da polícia local. Muita gente fazia piada com o nome dele justamente por um pequeno detalhe. Takakura, então ele poderia ser médico em vez de delegado, porque ele taca a cura. Mas saindo dessa piadinha besta, né, desses trocadilhos com nomes, a gente volta aí, tem uma pessoa chamada Doi, que é assistente do inspetor Takakura. Lógico, os alunos do professor Hata, ou seja, né, são as crianças órfãs que ele adotou quando chegou na Terra, né, e depois se transformou no National Kid, lógico. O que acontece? As crianças órfãs, né, que foram adotadas por ele formam uma espécie de grupo de detetives mirins, né, mas o máximo que eles conseguem é arranjar problemas. Então isso aí já meio que mostra muito de como são as crianças curiosas e aventureiras. Nessas horas que eles chamam o National Kid por meio de um radiotransmissor, que é na National Panasonic, lógico, né? Então assim, vamos falar quem são os nomes dessas crianças. Yukio, Kurazo, que às vezes era chamado de Koshio, não se sabe por que mudavam, Kyoko, Tomohiro e Goro. Então, essas 5 crianças eram importantes pro National Kid. Tinha o Taro, que é o garoto espacial vindo de um planeta na sua nave em forma de ovo. Né? Ele perde a memória e é encontrado pelos alunos e se junta a eles. Vamos falar agora dos inimigos do National Kid. Lógico, na primeira fase tinha os Incas Venusianos. Lá para 2004 eu fiz o cosplay do Inca Venusiano, mas eu não tenho foto, infelizmente. Mas geralmente, quem jogou aí Pokémon Trading Card Game, acho que o 2, em japonês, né, no caso, tinha um personagem chamado Imakuni,
ele era exatamente, se vestia exatamente da forma deles. Né? Uma roupa preta com grandes orelhas pontudas e uma espécie de um chifre pontudo no meio. Era meio bizarra a roupa, mas faz parte. Né? Então, assim, eles usavam essas roupas escuras com grandes e pontudas orelhas e um estranho Z, né? Tipo, estampado no peito. Que muita gente achava que era de venusiano, né? Mas até aí. Os incas venusianos tinham no seu planeta uma nave-mãe, né? Tipo, eles vinham aí nessa nave-mãe que era um disco voador enorme, trazendo discos menores acoplados. Aí, beleza. Eles podiam voar e faziam de uma forma meio peculiar, mexendo as pernas como se estivessem pedalando no ar. É meio esquisito, né? Mas até aí fazer o quê? É National Kid, é década de 50 para 60. 1960 especificamente, que foi gravado, né? Mas tudo bem, a típica saudação dos incas venusianos, cruzando os braços e exclamando "Awika!", tornou-se com certeza um dos elementos mais emblemáticos da série. Tanto que os incas, eles são mais famosos que os outros inimigos. Então vamos falar um pouquinho dos outros inimigos do National Kid. Tinha a Imperatriz Aura, que era a terrível líder dos incas venusianos. Aí, nós vamos para a segunda saga, os seres abissais. Né? São esses seres debaixo do mar. O que acontece com eles? Né? Eles, bom, são seres das profundezas, né? Abissais. Né? São profundezas marinhas, tal, que se revoltaram com a humanidade, né? Por toda a poluição, o lixo radioativo que eles despejavam nos mares. Então, os humanos fazendo merda mais uma vez. Escondiam a sua forma bestial sob um manto preto e um capuz. Essa era a roupa dos seres abissais. Eles andavam a bordo de um submarino monstro, Gilton, né? No caso, o submarino que parece um peixe, né? Que inclusive lembra muito aquele peixe abissal que tem uma espécie de uma mini lanterna assim, que sai direto da sua testa. É uma coisa meio esquisita, mas tá na natureza, tá ali pra gente conhecer. E lógico, ele movia suas barbatanas provocando maremotos, né? Esse monstro submarino, né? Então, aí vem aquela frase famosa: "Selacanto provoca maremoto", né? Que é muito pichada pelas ruas naquela época, inclusive. Para quem foi criança naquela época e hoje tem seus 60, 70 anos de idade, vai entender o que está sendo falado. Nos seres abissais nós temos o seguinte nessa saga: os personagens Satã Abissal Neocon, que era o imperador dos seres abissais. Ele, ao contrário dos subordinados, ele usava um manto branco, parecia da Ku Klux Klan. É meio esquisito. Mas quem for procurar vai entender, né? A roupa branca dele era essa. O Dr. Sanada, que é um velho cientista que usa um monóculo, que é na verdade Peixe 1, o imediato do Nelcon, né? Infiltrado entre os humanos. Tinha o Sango, que era um menino que ajuda o Dr. Sanada. Né? Então essa foi a segunda fase do National Kid. O que tinha de interessante a partir daí? A gente vê que ele não pegou apenas extraterrestres, mas também seres submarinos. São seres abissais. Então, a gente pensa, é um super-herói extraterrestre que salva a gente tanto de extraterrestres quanto de seres já daqui da Terra. Então, a gente vê que os perigos eles podem vir de qualquer lugar, inclusive de dentro. Principalmente, se a gente for ver. Só que os inimigos não estavam errados, eles estavam putos da vida com os humanos porque os humanos estavam poluindo o mar. É simples e direto. Os humanos é que estavam ferrando com a vida dos seres abissais, então eles resolveram acabar com os humanos. Essa era mais ou menos a ideia. Ainda da Terra, aí nós temos os seres subterrâneos, que é a terceira saga do National Kid, que são terríveis seres que invadem a nossa superfície para obter energia solar e se apoderar das reservas do elemento cobálcio na galáxia. Cobálcio, né? Cobalto com cálcio, é uma coisa meio esquisita. Opa, seja bem-vinda, Billy Skids. Ai, esqueci seu nome. Só lembro o nome da banda, porque é o nome que tá aqui, mas... bom, mas você sabe, né? Bom, todo jeito voltando. Nessa fase aí desses seres subterrâneos, né? Tem o Dr. Kuroiwa, né? Que chamavam de Kuroiba porque o V não é pronunciado no Japão, mas isso aí é coisa de linguagem. Ele é o líder dos seres subterrâneos que invadem a nossa superfície para dominar a Terra. Agora vamos passar para uma fase um pouco mais bizarra. Deixa eu ver. A frase "Selacanto provoca maremoto" foi utilizada no Brasil pelo sítio Pica-Pau Amarelo. Sim, também. É uma coisa bem legal de se lembrar. Bom, nós tivemos os Zarrocos do Espaço. Alguém se lembra disso? Alguém aqui assistiu o National Kid na época, inclusive? Seria interessante uma discussão em cima do negócio. Porque os Zarrocos, eles lembram muito aquela bruxa do Pica-Pau.
né? Ele tinha, assim, pareciam humanos, só que com um nariz fino e comprido. E usavam roupas que pareciam uma mistura, assim, de guardas da Rainha Elizabeth com o ascensorista de elevador dos filmes clássicos, falando sobre Hotel 5 Estrelas. É uma coisa esquisita. Então, assim, os seres de narizes finíssimos comandavam um monstro Giabra, né, no caso. Aí o que nós temos ali? Né? Os seus olhos são o seu único ponto fraco, ou seja, são seres subterrâneos. O ponto fraco deles são os olhos, de resto eles são indestrutíveis. É uma coisa bem legal. Deixa eu ver aqui. Ah, banda Ark Louis, seja bem-vindo. Suzy dos Santos também, bem-vinda. Aqui, teve o comentário aqui do Denilson, cenário diferente hoje? Sim, hoje o cenário está um pouquinho diferente. Tem um pôster de Akira aqui no fundo. Temos um quadro do Super Mario versão capa do Superman. O negócio do pânico. E se alguém olhar pra cima, Cavaleiro do Zodíaco de ponta cabeça, mas tem um motivo pra isso, mas eu explico em outro vídeo. Eita, sem som? Ixi, Maria, aí complica. Bom, espero que a maioria esteja ouvindo o som. Bom, vamos falar agora as curiosidades sobre o National Kid mesmo. Originalmente o alter ego do herói tinha o nome de Ryu Sako, mas na dublagem ele foi alterado para Masao, né, porque a pronúncia do nome original podia ser um pouco constrangedora, Ryu Sako. Entendeu? Uma coisa meio louca, né? Durante o regime militar, a censura proibiu terminantemente a exibição de programas de super-heróis voadores na TV brasileira. Então vários seriados tiveram suas exibições interrompidas na ocasião. Com o National Kid não foi diferente. Né? Contudo, ele voltou a ser exibido em 68 na TV Excelsior, mesmo tendo sido novamente tirado do ar um ano depois. Lógico que no Brasil, muitas emissoras chegaram a exibir aí, né, o National Kid. Né? Tipo, foram a Excelsior, Globo, TV Rio, Manchete e TV Tupi. Né? Atualmente, a gente pode procurar pela Tokusatsu TV e pela Amazon Prime. Não sei se ainda está na Amazon Prime, mas, bom, dá pra encontrar em aplicativos e sites por aí, mas a gente pode encontrar o DVD, que já virou raridade, mas não tá tão caro ainda. Né? O National Kid ele tem muita coisa interessante. Só que, lógico, com essa grande repercussão da série aqui no Brasil, até o Chocolate Todd chegou a promover sorteio de uma fantasia do herói. Só que como eu não tinha nascido ainda na época, eu não pude participar. Mas eu fico curioso, será que alguém aqui conhece a pessoa que ganhou essa fantasia do Chocolate Todd? Diretamente do National Kid? Bom, a série ficou sumida das telas brasileiras por pelo menos uns 20 anos. Aí, segundo dizem, isso aí ocorreu em virtude de um dos muitos incêndios ocorridos na época, que consumiram boa parte dos acervos da emissora, né? Tipo, que no caso foi a Record, a primeira. Deixa eu ver, peguei o remake. Ah, sim. Bom, é aquela coisa, nos anos 90 a Sato Company relançou o National Kid e Ultraman. A história é bem curiosa, o Nelson Sato foi lá pro Japão para comprar Ultraman e resolveu trazer o National Kid junto, pensando em cativar pela nostalgia o público adulto que havia assistido o seriado quando criança. E os japoneses ficaram tão espantados com o interesse pela série que já estava totalmente esquecida por eles, que nem deram garantia de que as fitas estariam num estado adequado. Uma coisa bem legal. Esse retorno aí teve uma grande repercussão na mídia. Inúmeros jornais e revistas aí de grande circulação publicaram matérias a respeito, né, do National Kid e tudo mais. E teve até, inclusive, um bloco inteiro no Fantástico da Rede Globo dedicado ao herói. Sendo que ele, tipo, na Globo passou por um breve período, muito tempo antes. Também apareceu em vários outros programas, como Bom Dia e Companhia, Top TV, né, que era um programa de cultura pop bem conhecido lá naquela época. Né? Lógico, as cores originais do herói, se a gente for ver o mangá, era azul e dourado. Mas lógico, é possível encontrar antigas imagens colorizadas digitalmente que o herói apresentava outras combinações de cores. Né? Como o programa era em preto e branco, o correto nunca ficou claro pra gente. Né? A cor azul e prata, né, no caso com a qual ficou mais conhecido por aqui, foi determinação da Sato Company. Né? Em 2009, a Focus Filmes acabou lançando a série em 7 DVDs. Eu tenho esse box guardado. Algumas cenas, como uma que o National Kid leva um menino paralítico para voar, infelizmente faltaram, não tá ali, né? Não nos DVDs. Em compensação, essa coleção tem a vantagem de ter o som original em japonês em alguns episódios e é vendida numa lata de alumínio, que é estilizada e traz um boné preto com desenho do super-herói. Infelizmente é uma coisa meio complicada assim de se encontrar hoje em dia. Provavelmente, se alguém for vender a série, vai ser sem a lata e sem o boné, ou pelo menos sem o boné, mas com a lata. No carnaval de 2009, o herói acabou sendo o tema do desfile da escola de samba Unidos da Tijuca. Então, assim,
Foi bem interessante. Lógico que o National Kid foi criado pelo mangaka Daiji Kazumine, né, sob encomenda para 3 empresas. A Kodansha, que é a editora para a qual ele trabalhava na revista Vokura. A Toei Company, né, que todos já conhecemos aí, que é a que faz as séries de Tokusatsu, Super Sentais e tudo mais. E a National Electronics, que é a fabricante de aparelhos e equipamentos que depois viria a se tornar a atual Panasonic. Né? Então, se você tinha uma pilha da marca National, né, ou um tocador de vinil, que nem eu, no caso, né, uma televisão da National, que era muito boa, aquela, né, com que você colocava antena garfinhos atrás para poder ligar o Mega Drive, e tinha os 10 botões de ferrinho para você colocar o dedo ali, que se você encostasse outra coisa que não fosse o dedo, ele não reconhecia para mudar de canal, e eu me lembro disso até hoje. Nossa, saudades dessa época, hein? Então, mas basicamente é isso, a marca National que depois virou Panasonic. Né? Então eu sinto saudades aí da minha infância por causa disso. Mas lógico, a estratégia, logicamente, era alavancar as vendas de produtos produzidos pela National, como relógios, rádios a pilha, etc. Inclusive eu ainda tenho um testador de pilhas lá né, da National guardado até hoje. Mas tudo bem. E lógico, os relógios, rádios a pilha, etc., eram muito usados na série pelos personagens. Lógico, foi uma das primeiras e mais cretinas ações de marketing da história da televisão. Foi bem legal. Né, mas tudo bem. Lógico que essa brilhante estratégia acabou não dando muito certo. O National Kid não fez sucesso nenhum no Japão. Né? Tá. Até um pouquinho assim, mas não muito. Né? Só que o público principal era lá. Na maioria dos países acabou não chamando tanta atenção, só que no Brasil foi o auge. Por quê? Foi o primeiro. Então, acabou sendo cancelada na metade da segunda temporada, né? É uma pena. Lógico que a falta de sucesso no Japão foi tão grande que o Nagayoshi Akasaka, que é um dos diretores e redatores principais da série, ficou muito surpreso ao saber a sua enorme receptividade aqui no Brasil. Lógico que o plano de utilizar aí um super-herói como garoto propaganda de uma grande marca foi reutilizado em 67 pela Toshiba, que eles fizeram a série Kosoku Esper. Alguém se lembra de Esper, o garotinho, né, que tinha paranormalidade e tudo mais? Tá aí. Esper, inclusive, eu acho que ele, quando passou no Brasil, ele foi sucesso tanto no Japão quanto no Brasil. Só que o National Kid é mais fácil de se encontrar. Né? O Esper é muito raro na internet, raro por aí. Existem alguns DVDs, mas episódios soltos. É uma coisa bem curiosa. Então, National Kid ele tinha uma coisa mística por cima, assim, que só o Brasil fez sucesso. Mas tudo bem. Lógico, né? Alguns anos depois, o Kazumini ele acabou criando outro personagem de sucesso no Brasil, que é o Spectrum Man. Né? Tudo bem. Paralelo a essa série de TV, teve o mangá produzido pelo próprio Kazumini, que foi publicado pela revista Bokura entre julho de 60 e dezembro de 61. Enquanto o National Kid da TV, né, ele era um adulto, no mangá tratava-se de um garoto fazendo jus ao nome Kid, né, garoto, criança, National Kid. Então, normal. Mas a gente pode presumir aí que o sucesso do mangá tenha sido maior que a série de TV, porque depois de cobrir a história da série, ainda seguiu por alguns meses com enredos originais, exclusivos para o mangá. Na época, o mangá rendeu 3 tankohons, né, que seria a revista grande e tal, assim, daquelas grossas que parecem livros, ou até, tipo, as antigas listas telefônicas, né? Ou então até aqueles mapas de ruas, que são enormes. Putz, horrível aquilo. Mas tudo bem. Então, esses 3 tankohons, eles reuniam as 2 primeiras sagas, né? Seres Abissais e os Incas Venusianos. Principais, né? Na verdade, se a gente for para pensar. Em 2008, todas as histórias foram publicadas num Kazemban, que é uma edição de colecionador, completa e tudo mais, de luxo. O National Kid foi o 4º tokusatsu produzido pela Toei, tendo sido antecedido por Yusei Oji, de 59, Nanairo Kamen, que foi a primeira série de tokusatsu da Toei, também em 59, e Gekko Kamen, que foi o filme de 1958. Que, lógico, o Gekko Kamen foi considerado o primeiro super-herói de tokusatsu, assim, mundialmente, mas ele, aquela coisa, né, tipo, foi um filme, e era maravilhoso. Aí depois de Gekko Kamen, lógico, Nanairo Kamen e o Seiouji, ok. Lógico, o National Kid foi o primeiro tokusatsu capaz de voar. A maioria deles usava armas, apetrechos, mas não voava. É uma coisa bem legal se a gente for parar pra pensar, porque graças a isso a gente conhece muita coisa boa de hoje em dia. O orçamento da série era muito baixo, né? O elenco da série era bem amador, composto de comerciantes e funcionários de banco.
nenhum deles seguiu adiante na carreira de ator. Então, até se a gente for parar para pensar, era como se fosse uma brincadeira entre empresas. E ainda por cima, o elenco não era tão grande. Ele era tão reduzido, cada um dos atores tinha que interpretar vários personagens e até figurantes, incluindo o próprio ator principal, teve que ser figurante em várias cenas. Então é uma coisa assim, gambiarras de hoje em dia não são só de hoje em dia. Bom, o Ichiro Kojima, o ator que interpretou o National Kid, Masao, ele se retirou da série por problemas de saúde e foi substituído pelo ator Tatsumi Shiotaro na partir da saga dos Seres Subterrâneos, a terceira saga de 5. Outras alterações que teve aí, o Yukio 2 vezes, foi uma vez na saga dos Subterrâneos e outra na saga dos Zarrocos. E a Kyoko também muda na saga dos Zarrocos. É uma coisa até curiosa, porque tipo, né, as pessoas não notavam assim, a mudança, porque a dublagem era sempre as mesmas pessoas dublando. No caso, os Incas venusianos no Japão, eles só eram chamados de Incas. Né? Foi a dublagem brasileira que colocou os venusianos para poder entender como sendo alienígenas do planeta Vênus. Né? Então, nesse ponto, a gente já pode falar que o Z não é de venusianos. Né? Uma piada besta que teve logo no começo. Mas tudo bem. Uma coisa curiosa, uma particularidade do herói, que depois dele derrotar os seus inimigos, ele gargalhava deles. Ele ria. Ah, se ferrou. É mais ou menos isso. Então a palavra Awika, né, que foi usada como saudação dos Incas venusianos, tem sua origem na divindade Inca de mesmo nome. A segunda dublagem da série, que foi distribuída pela Sato Company, eles começaram a pronunciar como Avika, né, para não ter esse problema todo. Os produtores do National Kid declararam que a clássica série As Aventuras de Superman, estrelada pelo George Reeves, foi a principal inspiração para a criação do herói da galáxia de Andrômeda. Lógico, o National Kid aparece rapidamente no clipe Epitáfio da banda brasileira Titãs. Além de várias outras referências, mas a música Epitáfio teve ali umas cenas, né? Lógico, teve episódio na série em que os pequenos alunos do professor são intoxicados e hospitalizados. Quem é chamado é o próprio professor e não as famílias das crianças. Lógico que isso é o que acaba sugerindo que aquelas crianças fossem órfãs e tinham perdido suas famílias na Segunda Guerra Mundial. O que era uma coisa bem comum naquela época. É uma coisa bem besta assim de pensar, mas ao mesmo tempo era a realidade daquele tempo e não de hoje, por enquanto. Infelizmente. Bom, a série, feita em 1959 e tudo mais, apenas 14 anos depois do fim da guerra, né, oficialmente. E apesar de alguns sinais de avanço, o Japão ainda estava numa fase de reconstrução e enfrentava aí uma série de problemas decorrentes disso ainda. Lógico, como foi dito antes ainda, o título do episódio Selacanto provoca maremoto deu origem a uma famosa pichação. A frase se tornou onipresente nos muros do Rio de Janeiro em 1977. O autor da pichação era o jornalista carioca Carlos Alberto Teixeira, que tinha 17 anos. Na mesma época, tinha outra pichação, o Ler-Fa-Mu. Os dois pichadores estudavam na PUC, eram rivais, e inspirado nessas pichações foi lançado em 79 o filme chamado Ler-Fa-Mu, escrito e dirigido por Carlos Frederico Rodrigues. Então, tudo bem, né? Basicamente essa pichação do Teixeira ganhou um painel na sua homenagem e uma exposição sobre o peixe abissal selacanto durante a comemoração dos 200 anos de fundação do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Lógico, jogando aí em cima dessa história, né? Ou seja, graças ao National Kid houve uma pichação de um jornalista de 17 anos que hoje ele é, venerado de certa forma, né? Festejado. Na mesma época dessas pichações do Teixeira, um hacker inspirado pela mesma frase invadiu o computador do Instituto Militar de Engenharia e substituiu a função raiz quadrada por outra de mesmo nome. A nova função calculava normalmente a raiz quadrada, mas de brinde, a cada 10 frases impressas, uma delas era Selacanto provoca maremoto, ou alguma variante como Coelacantus agitat mare, né? Ou seja, em outras versões de outros idiomas. E nesse mesmo ano de 79, o Brasil também recebeu o primeiro filme de Kamen Rider, porém adaptado por chineses. Então agora a gente já pode dizer que vocês já estão sabendo tudo que um brasileiro pode saber sobre National Kid, primeiro herói japonês a chegar no Brasil. Né? No caso dos Kamen Riders, a história é outra coisa. Então, vamos passando aqui. Informações, então, técnicas do National Kid, para facilitar. Formato de série, 30 minutos cada episódio. Né? Então, os criadores, Minoru Kisegawa,
Deixa eu ver aqui. E Unojusa, ok, eu não me lembrava dessa segunda pessoa. Lógico, país de origem Japão, idioma originais Japão, tal, beleza. TV Asahi lá no Japão. Aqui no Brasil passou por Record, Globo, Band, etc, 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 etc. Teve o mangá e teve a série de 39 episódios. Então, a gente já tem aí uma base bem legal sobre quem é, o que foi e para que servia National Kid, o garoto propaganda da National, marca que depois mudou o nome para Panasonic. Deixando a VHS de lado, vamos voltar a falar sobre National Kid, que é uma série japonesa exibida de agosto de 60 a abril de 61, lá no Japão. Né? E, lógico, foi produzida pela Toei e exibida pela NET, que é a atual TV Asahi. Apesar da popularidade aqui no Brasil, a série não fez sucesso em nenhum outro lugar no Japão, nem em outra parte do mundo, e atualmente pode ser assistido em plataformas como o Amazon Prime. Eu preciso confirmar do Amazon, mas eu acho que ainda está lá. Eu lembro que eu assisti alguns meses atrás lá. Lógico, a criação, né, em resumo, foi a encomenda para 3 tipos de produtos, por 3 empresas. A Toei, para fazer série de super-heróis, Tokusatsu. A National, para divulgar seus produtos, por isso que tinha rádio, a pilha, relógio, etc. Tudo da marca National. Bom, tudo bem, a Panasonic foi a principal, é a mais importante de saber agora. A abertura dos episódios sempre tinha aquela frase da dublagem, falando a frase mais veloz que o jato, mais duro que o puro aço, super-homem invencível, cavaleiro da paz e da justiça, National Kid, né? Mas assim, no caso, essa da primeira dublagem, que era da AIC São Paulo. Agora, na versão mais moderna, que é a que tá nos DVDs, fala mais rápido que os aviões a jato, mais forte que o aço, super-herói invencível, cavaleiro da paz e da justiça. Eles não falavam mais super-homem invencível. Né? Então a gente já tem essa diferença ali, sutil, de uma palavra. Justamente por causa da DC. Mas tudo bem. Então, relembrando, National Kid veio do espaço, diretamente da galáxia de Andrômeda, né, na sua terra natal. Veio para cá para conhecer, se situar aqui, conhecer melhor a cultura e a vida dos pessoais aqui. Como começou a ter invasões tanto alienígenas quanto de baixo da terra e do mar, ele começou a ter que virar um super-herói, lógico. E tudo bem, ao longo da série as crianças foram sendo trocadas, o próprio ator principal teve que ser trocado em uma certa época, e por aí vai. Lógico, histórias a gente tem aí as 5 sagas. Então, era Incas Venusianos, Seres Abissais, Império Subterrâneo, Mistério do Garoto Espacial e os Zarrocos do Espaço. Teve o mangá, que durou mais do que a série de TV, porque o mangá fez mais sucesso do que a série lá fora. Aqui no Brasil não veio o mangá, infelizmente. Mas é isso. O nome dos episódios em ordem foi o seguinte. No começo, o ataque do disco voador desconhecido, o rapto do Dr. Yamada, o terror da grande metrópole, a alteração dos cérebros, a vingança de Awika, ou Avika, né, depende da dublagem, National Kid em perigo, o incêndio, o ataque da nave Skal, uma manhã de domingo, a procura de Petâmia, a arma de fogo Alpha, a invasão dos discos voadores, a grande guerra espacial. Aí, lógico, depois teve o National Kid contra os Seres Abissais e a revolta dos Seres Abissais. Depois teve National Kid contra o Império Subterrâneo e a vingança do Império Subterrâneo. Aí veio o Mistério do Garoto Espacial, National Kid contra os Barrocos do Espaço, quer dizer, os Zarrocos do Espaço. E lógico, né, tipo, assim, existia um episódio dos Incas que foi editado com filme. Então isso aí você pode encontrar no box de DVD nacional de National Kid. Olha só, propagandinha básica. Bem que eu queria estar recebendo alguma coisa, ó, merchanzinho. Mas tudo bem. Bom, é isso. Então a gente tem aí de heróis clássicos de Tokusatsu. Seria mais o Seven Color Mask e o National Kid. São os mais clássicos de Henshin Heroes. São os heróis de transformação. Então, por exemplo, você faz uma pose e aí do nada você se transforma no seu herói. É isso. Isso é um Henshin Hero. Aí eu já vou deixar uma base aqui. Kaiju, monstros gigantes. Kyodai Hero são robôs gigantes. Metal Hero, personagens que se vestem com roupa de metal, né? Ou seja, armaduras de metal. Kamen Rider seriam os motoqueiros mascarados. Geralmente as roupas são baseadas em algum inseto. Depois eles mudaram um pouquinho isso, mas a maioria era de insetos. Tem as séries Ultramans,
que são alienígenas gigantes que lutam contra monstros gigantes. E os Super Sentais, que são grupos de heróis, que depois, posteriormente, foram compradas algumas das séries para se tornarem as séries Power Rangers americana. Ou seja, os Estados Unidos gostou tanto da ideia que precisou comprar de outro país, porque não teve como criar algo tão bom. Mas é isso, galera. Então hoje vocês conheceram mais sobre National Kid. Aí, ó, pretendo falar em outras lives sobre B-Fighter, Blue SWAT, X-Draft, por exemplo, que são desconhecidos. Falar de coisas que passaram no Brasil como Bycrossers, Cybercops, Garo, que é mais atual. Deixa eu ver... Lion Man, que já teve aqui no Brasil, e por aí vai. Machine Man, o Rio Kendo passou aqui também, acho que foi na Rede TV, e por aí vai. Mas futuras lives. Cada live vou falar de uma dessas séries, justamente porque nostalgia e novidade, tá tudo ali, tá tudo junto. Bom, espero que vocês tenham gostado da live de hoje, não foi tão comprida quanto as anteriores, mas foi completa. Então, National Kid, se vocês tiverem a chance, assistam. Deve estar na Amazon Prime ainda. Quem quiser em mídia física, que é muito bom, pode comprar em DVD, que vale a pena. Tem extras lá que não estão na internet, né? E lógico, as cenas que faltam no DVD talvez tenha na internet, mas infelizmente a própria Toei perdeu na época porque não tinha feito sucesso lá no Japão, então eles não guardaram, nem eles lembravam que existia. Mas tudo bem. Então, semana que vem eu volto aqui falando sobre a franquia Mega Man, né? Para quem gosta de videogames, animes e tudo mais, vamos falar de Mega Man com uma participação especial, nosso amigo Gui, o guitarrista e cantor aqui da Crash TV também. Então, a gente se vê por aqui. Se vocês não forem inscritos, se inscrevam, dá seu joinha, compartilha com a galera. Ao vivo, toda sexta-feira, a partir das 8 da noite, no @Crash TV Oficial no Instagram. E, posteriormente, lançado a reprise no youtube.com/Yatalog, YATTALOG. E é isso aí. A gente se vê semana que vem. Fui.